chamada vida. Pai nosso que estás nos céus, que assim seja, graças a Deus. Tudo bem, pessoal? Mais ou menos, né? Depois de um dia turbulento, estamos aqui. Tá corrido, né? Tá complicado para todo mundo, não é verdade? Não é à toa que a gente vai bater um papinho aqui breve, né? É uma pergunta que eu faço para todos, né? Todos nós buscamos um caminho, né? Todos nós buscamos um processo de evolução. Independente do sistema de crença a qual nos convém, aqueles que nos preenchem, né? Então, cada um escolhe um caminho, cada um escolhe uma trilha. Eu sempre digo que as crenças, né, as ideologias religiosas que surgem na nossa vida são caminhos, né? É como você, se de repente se parar no meio de uma encruzilhada, e essa encruzilhada te oferece várias perspectivas de caminho. E você, como ser humano, individual que você é, porque a marcha evolutiva é um processo individual, né? A evolução é um caminho individual. A gente pode encontrar pessoas que têm a mesma sintonia, pessoas que têm a mesma proposta, pessoas que têm a mesma pegada, para nos fortalecer nessa caminhada. E vamos todo mundo junto de braços dados. Mas por mais que eu esteja agremiado num conjunto de pessoas que têm a mesma afinidade e a mesma sintonia, a minha caminhada é individual. O meu processo ele é individual. A minha jornada é eu para comigo mesmo, não tem jeito. Eu posso, na amizade, nos fortalecer, nos auxiliar, nos ajudar. Naquele momento que a gente fraqueja, vem um amigo, nos impulsiona, dá aquele empurrãozinho, né? E a caravana continua caminhando. Mas só eu sei das minhas dores. Mas só eu sei das minhas dificuldades. Só eu sei das minhas lutas internas. Por mais que eu, enquanto companheiro e amigo, eu possa dar um bom ânimo, um encorajamento, um empoderamento com as minhas palavras, para que a pessoa saia do ostraísmo, né? Ou seja, quando a pessoa se fecha e ela não vai para frente nem para trás. Então a gente pode auxiliar nesse processo, que a pessoa saia daquele momento em que ela está parada, centralizada, não consegue refletir, e a gente, como um bom amigo, dar orientações, mas isso não quer dizer que nós somos o dono da verdade, e que pelo fato de eu, como amigo companheiro, estar doando o meu conhecimento, que aquilo a pessoa tem que obrigatoriamente seguir, porque o processo é individual. Não é verdade? Tanto é que é muito interessante que, por mais que nós venhamos a seguir caminhos os mais difíceis, os mais diversos que sejam, né, a minha conduta é individual, e por isso que tem que ser um respeito muito grande nas escolhas de cada um, e não cabe o julgamento. Se nós voltarmos a mais de 2025 anos atrás, fica aquela questão. Por 3 anos o mestre caminhou ao lado de nós, né, daqueles que estiveram ali presentes ao lado dele e tiveram a dádiva e a honra de ouvir os seus ensinamentos, aprender com os seus atos e com as suas ações, ok? A gente vê ali nas escrituras, o que chegou até nós no nosso conhecimento atual, que era grande a multidão que o procurava. Era grande a multidão que o rodeia. Eu cresci na minha fase de adolescência pegando 2 ícones de referência nos sistemas religiosos do mundo que eu posso dizer para vocês, que como vocês também passaram por essas experiências visuais, de pessoas que vieram aqui e causaram, se assim podemos dizer, né, que geraram um reboliço social pela grandiosidade das suas obras. Nós tivemos inicialmente no movimento católico a Irmã Teresa de Calcutá, né, que gerou um movimento muito grande, né, de pessoas sofredoras em busca da sua assistência social, a ponto dela por diversas vezes pedir diretamente aos grandes homens do poder, né, nas reuniões da ONU, né, a paz, né, a que não houvesse mais guerra, né, então assim, gerou caos, né, mas de um propósito de uma grandeza maior. E depois também nós tivemos Chico Xavier, sem palavras, todos nós acompanhamos, né? O reboliço que gerou, né? O quanto de multidões não faziam caravanas para estar próximo dessas pessoas, né? Só fé? Não, porque foram pessoas que também deixaram exemplos,
Não é só fé. Porque para você acreditar em algo, você se movimentar através daquilo, a ponto de você romper distâncias, não é só fé. É porque aquela atitude é condizente com a sua fé. A prática, as ações daquele indivíduo mostra para nossa fé que aquilo está de acordo com aquilo que eu acredito. E aquilo mexe dentro de mim, o meu âmago, a minha essência, e eu faço os movimentos porque eu quero estar ali. Isso nós estamos falando de duas pessoas que fizeram parte do nosso contexto social. Não importa se nós éramos crianças naquele momento, né, se a gente tem apenas pinceladas daquilo que a mídia nos trouxe, mas foram pessoas que nós tivemos a oportunidade de ver com nossos olhos ao movimento social em torno dessas pessoas. Imagine o mestre. Imagine o mestre. Que nós não temos uma profusão exata da quantidade de pessoas que estavam ali buscando. Porque, gente, esse homem veio num contexto social que não difere de hoje. Era um contexto social que as pessoas não tinham assistência social. Ou você fazia parte da classe aristocrática e tinha um direito de herança, ou você fazia parte de uma elite sacerdotal que lhe dava o direito de posses e títulos, ou tu não era nada. Tu não era nada. Tu era uma simples rele da sociedade que era cuspido, ultrajado, chutado, como se você não fosse nada. E aí se você fosse um doente. Não tinha SUS. Não tinha assistência para essas pessoas. Elas eram isoladas, discriminadas da sociedade. Os leprosos, então, tinham lugares separados, porque eles não podiam ter contato com a pessoa e andavam com uma coleirinha com um sininho. Porque quando eles passassem em determinados lugares, aquele sininho tinha que tocar que nem vaca, sabe? E o rebanho que toca aquele sininho, porque eles eram totalmente apartados da sociedade. Tinha solidariedade? Porque a própria classe sacerdotal das suas culturas sociais privilegiavam as suas elites sociais. Porque a gente mais vai ver naquela categoria dos homens pensantes daquela época, que ou você fazia parte daquela instituição, ou você fazia parte daquela realidade, ou você era com o resto da sociedade. Então não se tinha esse conceito de igualdade, não tinha esse conceito de fraternidade, não tinha esse conceito de solidariedade. Olhar para o pobre, tu é pobre, filho. Dane-se. Ah, mas eu preciso de ajuda, né? Eu tô um prato de comida, fazer caridade. Eu defendo o que é meu. É meu, vai trabalhar, vagabundo. É isso? A gente ainda vê isso ainda hoje em dia. Ah, eu tô trabalhando, ralando, pra você ver o vagabundo me pedir R$1. Imagina naquela época. Que as pessoas eram deixadas à margem da sociedade. As pessoas não tinham dignidade. Não tinham direito. O direito mandava era o dinheiro, a posse, o status, a categoria social. Aquilo te dava o direito e privilégio. Ademais, tu não era nada. Muitas pessoas não tinham nem sobrenome. Não é verdade? E de repente você vê ali um rebuliço social de um homem que começa a olhar de igual para igual todo mundo. Sem distinção de categoria social. Sem distinção de modelo social. O homem que quebrou fronteiras e barreiras porque falava de igual para igual com uma samaritana, que era considerado pelos judeus uma raça impura, que quando o judeu passava do lado de uma samaritana, ele cuspia no chão para mostrar para o samaritano que ele era uma categoria superior e que aquilo era uma reles da sociedade, porque Jeová era a preferência dos judeus e a Samária, como eles falam várias vezes, que da Galileia jamais sairia algo bom, era uma raça burra, estúpida, ignorante, porque ele se achava elite da categoria, né? Era a raça escolhida. Os romanos se achavam o hiper mega blaster da sociedade do mundo e queria dominar o mundo, né? E um homem que fala de igual para igual com todo mundo. O homem que estabelece um diálogo com uma impura. O homem que estabelece o diálogo com uma prostituta. Um homem que fala de igual com um publicano, que era considerado algo impuro na tradição judaica daquela época. O homem que se aproxima para estabelecer um diálogo com um leproso.
onde o leproso ele tinha que ser designado a uma periferia, isolado do cotidiano social, porque ele era considerado pelas tradições impuro. Quem eram as pessoas que mais rodeavam esse homem? Os impuros, os abandonados, os esquecidos, os escorraçados pela sociedade. Era a elite que procurava? Era a classe soberba e erudita que procurava? Não. Era gente como a gente. Gente que estava nos seus processos individuais. Gente que sabia as suas dores. Porque é fácil você julgar o outro. É fácil você condenar o outro. O difícil é você entrar dentro do outro e experienciar a dor do outro. E esse cara fez isso. Esse cara teve a dádiva e o privilégio de olhar para a dor do semelhante, sentir a dor do semelhante, mas ao mesmo tempo mostrar para aquele homem da dor e do sofrimento que ele era capaz de sair daquela situação, que ele não era diferente do que os outros, que ele não era algo pior do que ninguém, que ele era um ser humano, um indivíduo que tinha direitos perante a sociedade. E o primeiro direito que qualquer ser humano tinha e que ele sempre incutiu era o amor. Porque como ele sempre falava, né, que a gente tem que amar a Deus, mas como eu posso amar a Deus se eu não sei nem amar o meu semelhante? É meio irônico, vocês não concordam comigo? Como que eu posso encher a boca para falar que eu amo Deus se eu não sei nem o que é amor? Se a base, que é daquilo que está tão próximo de nós, a gente não ama, é hipocrisia, né? É a mesma coisa de você ir lá colocar a oferenda no altar para fazer uma representação teatral para você dizer que você está agradando a Deus. Mas o tão próximo de você, você vira as costas, você vira as caras. É simples você colocar uma oferenda no altar. O difícil é você perdoar. O difícil é você perdoar. Né? Então você vê que quantas e quantas e quantas pessoas ali estavam ao redor, desesperados querendo ser ouvidos, desesperados querendo receber atenção, e mesmo assim, como ele sempre disse bem claramente que ele não veio para os sãos, ele curou todos. Se a gente pegar ali todas as passagens do Evangelho, daquilo que chega até nós, todos aqueles que chegaram até ele, todos foram curados. Tem apóstolos que queriam ser curados, foram curados. Porque, gente, se a gente não consegue nem entender uma palavra que faz parte do nosso dicionário, que é responsabilidade, como que eu vou querer ter cura? Se eu nem sei o que é ser responsável, se eu não sei nem o que é ser disciplinado, se eu não sei nem o que é ter uma boa conduta enquanto ser humano, será que eu não estou exigindo demais da espiritualidade? Se nem a minha parte que me compete, eu não faço. O que mais a gente ouve é lamentações, desabafos, dores. Mas o que a pessoa está fazendo em primeiro momento para com ela mesma, nos seus processos individuais, no ato da responsabilidade espiritual? Você está aqui, se a gente for pegar no dicionário, fazer até questão aqui de pegar, para a gente entender, né, o significado, para não dizer que o Alex já está falando demais, né? Mas pegar qual que é o significado. Se o computador não demorar. Aqui. Obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Caráter ou estado do que é responsável. Então, por exemplo, se eu, Alex, num dado dia, olho no espelho e determino como meta fazer uma academia. Se eu não tiver responsabilidade, se eu não tiver disciplina, se eu não me policiar, eu não duro uma semana. Porque a academia vai exigir de mim renúncia alimentar, vai exigir de mim esforço. Aí eu vou chegar cansado do trabalho, eu já começo a me boicotar, o dia foi corrido, o dia foi cansativo, o dia foi pesado, aí o que a gente quer fazer? Deitar no sofá. Aí quando começa as gordurinhas invadindo, a gente já começa a brigar com a gente mesmo, né? Não, eu tô gordo, eu tenho que fechar a boca. Mas e a responsabilidade para com a gente mesmo? E a disciplina? A espiritualidade não vai lá pegar você lá, ô Joãozinho, vamos para academia hoje treinar, que eu vou do teu lado, te dar ectoplasma, te dar um passe, e vamos lá. Não.
Ela vai ajudar sim, se você fizer a tua parte. Eu quero tanto parar de beber. Não é fácil para quem já está com aquela rotina diária. Porque é aquilo que você sugestiona para a tua mente, você programa a tua mente. Anos e anos você fazendo aquele atos que já se tornaram normal, já está programado na sua mente. Isso é neurolinguística. Então eu tenho que reprogramar a minha mente. E é difícil você fazer uma reprogramação neural. De 30 anos da minha vida com determinados hábitos, e eu vou mudar em 5 anos? Não vou. Tem que ter planejamento, tem que ter responsabilidade. O problema é que a gente faz planejamento para tudo na vida, mas não faz planejamento para a nossa própria existência. Eu procuro os melhores mecânicos para dar um talento no meu carro. E ainda esbanjo para todo mundo. Saio com um carro bonitinho, lavadinho, né? E mostro para os meus amigos, ó, comprei, parcelei 68 vezes. Né? Aí eu fico naquela preocupação do melhor posto de gasolina, porque eu não posso colocar qualquer produto dentro da minha criança, porque eu trabalhei, ralei, eu tenho 72 parcelas para pagar. Aí eu pego no finalzinho de semana, aí eu falo assim, é o seguinte, eu dediquei 3 horas para você. Agora eu vou pegar 2 horinhas para cuidar da minha Milady, eu tenho que encerar, eu tenho que lavar, eu tenho que cuidar dos estofados, eu vou lá e cuido com todo amor. Deixo até a mulher de lado, porque aquele momento eu tenho que me dedicar para a Milady. É o momento da Milady. Mas e a gente? Eu me preocupo tanto com um bom mecânico, eu me preocupo tanto com um posto de gasolina, né? Olha ali, lateralmente, o tempo de revisão, porque eu não posso perder a revisão do motor, porque se eu perder a revisão do motor, eu tô lascado. É que é chato, né? É responsabilidade, não é isso? Eu sou uma pessoa responsável. Eu sei que tem hora para bater cartão no meu serviço, porque senão eu vou levar uma advertência, eu vou levar uma suspensão, né? A gente tem responsabilidade. Mas e com a nossa vida? E com a nossa espiritualidade? Né? Porque se você não botar o celularzinho para despertar no determinado horário para você trabalhar, você vai perder o ônibus. E se você chegar atrasado, você vai ouvir um sermão do seu chefe. E se você repetir esse erro, o chefe tem todo o direito legal de te aplicar uma advertência. E por que a gente quer que a espiritualidade facilite tudo na vida da gente? Aí a gente chega lá, senta no cantinho do nosso cômodo e vai para a espiritualidade. Me perdoa, hoje eu errei, mas amanhã eu vou fazer diferente, eu prometo. Aí a gente não consegue, a gente é falho. Aí de novo, olha, ontem eu não fiz por causa de tal coisa, tal. Aí a gente começa a querer fazer ganhar, né, com a espiritualidade. Mas hoje eu faço. Aí no outro dia de novo. Aí a pessoa vem aqui, passa no EDA, passa em qualquer lugar. Gente, mas eu tô numa luta interna, eu tento, mas eu não consigo. Será? E a responsabilidade? Que é minha. Eu, Alex, não vou fazer nada. A espiritualidade não vai fazer nada. A espiritualidade vai fazer aquilo que você permite. Que você permite. Eu nunca, enquanto ser humano, vou entrar na casa de uma pessoa, ser invasivo, se a pessoa não abre as portas para mim. Isso é altamente invasivo. Vocês pensam que a espiritualidade é diferente? A espiritualidade vai simplesmente invadir a casa de vocês, se vocês não dão a janela de abertura para elas? E pelo ritmo que a gente vive na nossa vida, é mais fácil a gente abrir para 10 trevozinhos que estão na mesma sintonia com a gente, do que abrir para a luzinha. Porque tem dia que a gente está segurando o tamanco para a gente não estourar. Porque a gente tem aquela ferinha dentro da gente, a gente toda hora está controlando ela, que a qualquer momento ela explode. A gente sabe. Por isso que eu falo que os nossos processos é individual. Então, Jesus não curou todos. Porque ele não se preocupou com todos, ou porque ele não tinha tempo para todos? Não. É porque é dado na conformidade do merecimento. Se eu sou um atleta, primeiramente, eu não posso, enquanto atleta, focar apenas em vencer o meu oponente, porque eu nem sei se eu vou vencer. Uma coisa é certa, primeiramente eu tenho que vencer a mim mesmo. Os meus desafios diários, eu tenho que colocar uma meta. Eu sei que a meta lá para atingir a marcação de tempo é X. Se eu ultrapassar aquilo, melhor ainda, é uma luta comigo. E essa luta constante com você mesmo vai ser o resultado do pódio. O resultado do pódio. Porque senão você se frustra, você se decepciona. Então a gente precisa entender que falar de espiritualidade
não é algo distinto, diferente, como nós fomos educados pelas instituições religiosas, como algo apartado de que tu deixava de solução. A gente hoje só não compra o documento, né, do solinho sagrado, mas a gente quer barganhar com a espiritualidade. Sabe o que a gente faz com a espiritualidade? É quando a gente vai para a feira, por R$5 na feira, e quer barganhar. Ora, 3 por R$1. Moço, eu tenho 75 centavos aqui no bolso. Você não consegue fazer por 75 centavos? É o que eu tenho. É o que a gente faz com a espiritualidade constantemente, não é verdade? A gente está tentando barganhar, tentando facilidade. A espiritualidade vem dessa lenha. Aí a gente fica murchinho por dias. Caramba. Às vezes eu falo para ela, rapaz, levei uma lapada agora que eu devia ter ficado quieto, né? Mas é necessário. É necessário. Algum momento na vida da gente, os nossos pais também disseram não. E muitas das vezes esse não que nós ouvimos dos nossos pais foi o que nos tirou de situações que talvez a gente poderia estar numa cadeia, poderia estar com companhias indesejáveis, poderíamos estar numa situação pior na nossa vida. E foi aquele não, na hora certa, no momento oportuno, que freou os nossos instintos, que freou as nossas limitações, que poupou a gente de dores e sofrimentos, na linguagem deles, na forma como eles tinham para dar e para oferecer. Porque a gente é produto do meio. A gente é produto daquilo em que nós vivemos e do cotidiano social. Nós estamos no nosso momento. Nossos pais viveram o momento deles. Nossos avós viveram os momentos deles. E cada sociedade e cada civilização está vivendo os seus processos. Porque se eu sair daqui e for para uma outra comunidade, numa outra sociedade, outro país, eles estão nos processos dele. E eu vou ter que me adaptar e vice-versa. Então é necessário a gente entender que o processo da cura se inicia quando eu tenho responsabilidade para comigo mesmo diante daquilo que eu tenho perante a vida. Aí a espiritualidade vai te dar aquilo que você merece. Aí a espiritualidade vai caminhar junto com você, porque ela está vendo que você está se esforçando. Ela está vendo que você está fazendo o primeiro passo. Depois que inventaram esse mundo online, que show de bola, é bom pra caramba, né? Alcançou o orbe, mas ao mesmo tempo facilitou demais e as pessoas esqueceram de dar o primeiro passo. Sabe o que a gente faz hoje em dia? A gente usa a internet como muleta, né? A internet virou uma cadeira de rodas e eu esqueci que eu tenho pé. Eu preciso do pé para caminhar. Eu preciso das mãos para tocar a realidade, para experienciar a realidade. Né, que o ser humano não foi criado para viver isolado, sozinho, nem os animais. Os próprios animais, se você coloca ele no lugar fechado e restrito, longe de contato e interação, eles surtam. Eles, assim como nós, precisam de tratamentos especializados e até medicamentos, porque ninguém foi criado para viver isolado no mundo. Né? Então, a gente precisa ter esse entendimento da responsabilidade, que a cura é alcançável quando nós temos uma determinada responsabilidade. Quando a gente pega e vê aquela passagem da mulher hemorrágica, em que ela, o que ela fez? Ela fez um movimento. Se ela continuasse lá paradinha no canto, o mestre passou e ela ficasse ali, vou ou não vou? Vou ou não vou? Ah, não, mas eu sou muito pequeno para chegar ali. Ah, não, mas eu sou muito insignificante para chegar. Olha o desafio, olha o monte de gente ali. Eu não vou conseguir chegar ali. Eu não vou. E ela foi. Ela não se importou quantas pessoas tinham ali na frente dela. Ela não se importou se ela ter força para chegar até ele. Ela não se preocupou a distância dela até ele. Ela foi. Ela foi. Como que Zaqueu chamou a atenção de Jesus ao ponto de Jesus ir para a casa de Zaqueu? Porque Toquinho, do jeito que ele era, diante daquela multidão, ele nem conseguia se aproximar do homem. Mas ele não parou para pensar. Ele não parou para refletir. Ele foi e fez. Subiu lá no topo de uma árvore, começou a fazer o chabu dele. Mestre, 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 mestre. O que ele olhou para ele e falou assim, desce daí, eis na sua casa, porque você provou a sua fé. Então fé, né, enche a boca, né, com palavras vazias que não tocam o coração. É avançar. É avançar. A gente não é bonzinho mesmo não, gente. Vamos cair a ficha. A gente não é bonzinho. Se a gente fosse bonzinho, se nós fôssemos seres tão iluminados como a gente achou que a gente acha que a gente é, a gente estava num lugar melhor, no planetinha mais evoluído. Não, todo mundo aqui, ó, desculpa falar um desabafo, todo mundo aqui é farinha do mesmo saco.
Todo mundo assim, ó, na mesma caminhada, no mesmo processo. Uns talvez mais evoluídos intelectualmente, outros talvez mais evoluídos em determinadas áreas, mas todo mundo tem algo para trabalhar, todo mundo tem uma faxina interna para fazer. É que às vezes a gente joga embaixo do tapete para camuflar. Mas eu sei as minhas dores. Eu sei as minhas feridas. Eu sei até onde o meu carro aguenta. E aonde eu posso explodir. Porque eu mesmo tenho momentos na minha vida em que eu me deparo com situações em que eu me assusto comigo mesmo. Que eu falo, caramba, eu achei que eu evoluí. De repente eu me deparo com situações onde eu percebo que eu não evolui tanto quanto eu imaginava. Mas tá tudo bem, não vamos chorar, não vamos lamuriar. Eu estou tendo a oportunidade de perceber que ainda tem algo para ser trabalhado. É a responsabilidade de assumir que eu tenho que trabalhar. Agora, se eu ficar lá quieto no chão, chorando, lamuriando, reclamando, eu não vou fazer os processos. A responsabilidade é minha. Por isso que Jesus fala, pega a tua cruz e segue. Pega teu catre, caminha e anda. É isso que ele fala para o paralítico? Pega o teu catre, caminha e anda. Se não, o paralítico ia continuar lá. Terminaria todas as páginas do evangelho e o paralítico continuaria ali. Mas o que ele falou? Pega teu catre, levanta e anda. Mas não, a espiritualidade está toda vez lá. Irmão, aí induz, né? Aí dá uma intuição, aí fala pra gente ir por aquele caminho, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Na minha vida, nos meus 45 anos, se todas as vezes que eu tivesse ouvido a intuição, leva o guarda-chuva, eu não tinha tomado chuva na cabeça. Porque falta de aviso não faltou. Leva o guarda-chuva. Aí, nossa, sol lindo, maravilhoso. Leva o guarda-chuva para quê? Passa meia hora, muda o tempo do nada e... Aí você lembra, caramba, veio na mente o guarda-chuva. E para muitas outras coisas na vida da gente. Eu já passei por situação de dormir em moto por excesso de trabalho e acordar com alguém me chamando. E eu, nesse momento que eu acordei, eu me deparei, faltando alguns minutos para me estourar no guarda-reio, né? Então poderia não estar mais aqui hoje para contar a história para vocês. Mas é porque eu sou melhor do que alguém? Não, né? É porque a vida percebeu o sacrifício que eu estava fazendo de acordar de madrugada, ir para o trabalho, era um ambiente cansativo, um ambiente estressante. Então, a espiritualidade sabe e fala assim, poxa, não é justo nesse momento o menino desencarnar, sendo que ele está acordando cedo, está indo para o trabalho, está conquistando o suor sagrado dele. Não, vamos acordar o preguiçoso para ele acordar, porque senão ele vai se esborrachar no guarda-reio. Então não é porque a espiritualidade foi lá e me deu de presente, que o Alex é bonzinho. Não, ele sabe que o Alex não é bonzinho. Ele sabe que o Alex é faca de ferida. Mas eles viram o esforço. Eu estava acordando de madrugada, né? Então a gente tem que entender que a espiritualidade não é aquela coisa sacrossanta que a gente aprendeu, né? Vamos lá só orar, vamos lá só rezar, e que os nossos problemas vão ser solucionados. O ato da oração é o ato diário. A partir do momento que eu levanto e faço as minhas coisas com responsabilidade e disciplina, eu já estou orando. A partir do momento que a gente faça na nossa vida tudo com amor, com excelência, com carinho, com dedicação e responsabilidade, eu estou orando. Eu estou orando. Porque o ato de orar não é palavra. O ato de orar é agradecer a Deus. E como a gente agradece? Da boca para fora? Com atitudes. Porque eu, como pai, limitado na minha forma de pensamento, limitado, humano, né? Eu quero o bem para minha filha. E quando a minha filha mostra que tudo que eu falei está servindo como bagagem para o crescimento dela, e eu percebo que ela fez essas experiências, esse aprendizado, o bem viver, cara, eu fico feliz. Imagine Deus, isso é orar. Isso é orar. É eu reconhecer que todos os meus atos, por estar encarnado numa matéria, por estar encarnado numa dimensão que Deus criou, porque essa dimensão é tão importante quanto a dimensão espiritual, porque tudo está dentro de nós. Por isso que a gente sempre bate na tecla aqui no EDA que nós somos seres interdimensionais, porque o mundo e o universo está dentro de mim enquanto individualidade. No ato da responsabilidade diária como cidadão planetário, nas minhas escolhas e nos meus atos do bom viver, eu estou orando. Muito mais do que se eu ficar ali de joelho falando. Eu estou orando. Então, pessoal, entenda que
as situações e as circunstâncias nos são favoráveis no ato em que as nossas atitudes são condizentes com o bem viver, com as boas práticas, com os atos de amor. Eu tenho certeza que se tudo que vocês se propuserem na vida de vocês a fazerem com amor, por mais difícil que seja, por mais material que aquela situação aparenta, nos simples atos de uma responsabilidade que cai nos colos da gente, na mão da gente, a gente está orando. Porque se vem um desafio na vida da gente, por mais difícil que seja, e a gente respeita aquilo, sem pestanejar, sem reclamar, por mais que pese, mas faz, mesmo que a gente não tenha um reconhecimento, a gente está orando. Porque a gente está agradecendo, a gente está reconhecendo a confiança que Deus está depositando na gente, os desafios que a vida está colocando no nosso caminho, porque o Criador sabe, o Criador conhece cada um de nós, Ele sabe o que nós somos capazes de vencer, e Ele sabe o que nos espera lá na frente, coisas que muitas das vezes a gente nem acredita que a gente é capaz. Então, a partir de hoje na vida de vocês, seja como mulher hemorrágica, né? Seja como Zaqueu. Não para ficar pensando, racionalizando se vai dar certo. Vai e faz. Vai em frente. Vai com o coração e acredita. Que na medida em que vocês acreditarem, o retorno vem para vocês mesmos. Milagres acontecem. Milagres acontecem. Porque como Jesus disse, a fé só precisa ser simplesmente do tamanho de um grão de mostarda. E a semente de mostarda, o grão, é uma das menores grãos, uma das melhores sementes que existe no planeta Terra. Pequenina. Ele só está pedindo isso. Só isso que ele pede da gente. Não está pedindo algo extraordinário. Como a gente aprende no Reiki, só por hoje. Eu não vou conseguir fazer todos os dias. Talvez eu não dê conta. Só por hoje. Com amor. Com carinho. Com responsabilidade. Aí a cura vem. Porque você se tornou digno. Você provou que você é merecedor. Aí você vai ganhar medalha. Você vai subir no pódio. E você vai ser referência para as pessoas à sua volta. Porque você provou o seu valor. Valor esse que Deus já acreditava. Porque Deus sabia que você é capaz. Porque se todos nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, é porque nós temos o potencial latente para tudo na nossa vida. Porque nós somos potência em grandeza. Ok? Então vamos fechar os nossos olhos. Mais uma vez. Essa é a espiritualidade amiga que constantemente caminha ao nosso lado, como irmãos, como amigos, assim como eles são. Como amigos e irmãos, para ouvir sim as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, mas também para puxar a nossa orelha quando é necessário. Para brigar com a gente quando for necessário, porque às vezes a gente precisa. A gente às vezes precisa olhar para a gente e falar assim, cara, preciso realmente repensar sobre a minha vida, preciso repensar sobre as minhas ações. Eu preciso ter responsabilidade por essa vida que é um bem tão precioso, é o bem mais rico que existe no mundo. Dinheiro é uma consequência, sim, necessária, mas sem saúde não tem dinheiro, porque você vai gastar tudo com remédio, gastar tudo para obtenção de cura. Então, que nós tenhamos, sim, responsabilidade para com os nossos atos, com as nossas ações, nos amar mais, sermos responsáveis pela vida, para quando a gente voltar para o plano espiritual, voltar com a cabeça erguida, com conhecimento de que nós temos o melhor de nós, o melhor, que o Mestre, que a luz e todos os grandes homens que nos ensinam a caminhar, elevem e potencializem os vossos corações, os vossos lares, as vossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.